Vamos lá. Prontinho. Olá, meu nome é Célio Fields e esse é o meu podcast, Uma Gente Si, que nessa da minha necessidade de falar e dividir com o mundo tudo o que se passa aqui. Bom, de antemão já quero dizer que eu voltei com esse projeto no meio de um Mercúrio retrógrado. E uma outra coisa que eu percebi no último episódio, eu falo muito mexendo a mão. Eu já sabia que eu tinha isso, mas, cara, me incomodou um pouco. Mas eu vou tentar segurar um pouco mais aqui. Se você vê que eu tô aqui, ó, é por conta disso, meu amor. Tô aqui, ó. Ai, não sei o que você tá falando. Tem um episódio aqui embaixo, que aí você vai me entender mais ou menos. Falo gesticulando muito. Mas isso não é um problema, não sei porque eu quis falar isso, mas é que me incomodou no outro vídeo. E aqui eu já tô aqui, ó. Pá, pum, pá, pum. Enfim, como eu tava dizendo, talvez eu deveria ter esperado um pouquinho esse Mercúrio retrógrado acabar, porque assim como vários artistas que esperaram pra lançar os seus projetos pós isso, estão aí. Mas não sei, também pode ser só coisa da minha cabeça. Mas, ai, você parou por conta do Mercúrio retrógrado, porque eu voltei e já fiquei 2 semanas sem postar. Não, não foi isso, meus anjos. É que muita coisa aconteceu nessas 2 semanas. É até difícil, assim, eu tive que lidar com muitas coisas, enfim. Tem coisas que eu ainda tô tentando processar, que eu tô tendo que lidar ainda. Mas, aliado a isso também, né, eu tô praticamente o mês inteiro ali tendo apresentações pelo menos uma vez na semana no teatro, que nós estamos em cartaz com uma peça. E acabou que iam ser 3 datas, abriu uma data extra e eu tive que fazer mais uma semana. Então, quinta-feira, eu tô gravando isso dia 28 de julho. Eu tenho mais uma apresentação no dia 30 de julho. Não sei muito bem quando eu vou soltar esse episódio. Mas o mês também teve, além da correria com o trabalho, coisas que aconteceram na minha vida pessoal, também teve essa questão do teatro com as apresentações, e que, querendo ou não, também dá uma saturada na imagem, dá uma cansada, né? Mas enfim, estou aqui de novo, vim aqui hablar um pouquinho, falar. Durante esse tempo eu tentei ali elaborar alguma coisa, em pensar em coisas do que eu poderia trazer para cá. Eu cheguei a escrever uns 2 textos que podem se tornar episódios, mas durante esse processo também eu fui atravessado por um sentimento ao ver um vídeo, né? E eu vou compartilhar isso com vocês. Ah, e só mais um detalhe, né? Vocês perceberam que eu tô gravando aqui agora meio que um pouquinho num cenário diferente, né? A câmera da outra vez estava posicionada na janela, dessa vez posicionei ela na cômoda e estou gravando no período da noite, acabei de chegar do trabalho. Porque eu também fiquei pensando nisso, sabe? Porque eu tava muito preso, assim, ai, tem que estar de dia, o dia tem que estar bom. E amor, vamos trabalhar com o que a gente tem. O que eu tenho é isso aqui, eu vou trabalhar com isso aqui agora. Entendeu? E eu até gosto dessa coisa aqui, dessa iluminação um pouco, esse posicionamento da câmera, essa iluminação aqui meio da casa mesmo. Uma coisa mais intimista, uma coisa mais conversa entre a gente. Prefiro. Não que eu vou descartar a luz do dia, que também é ótima, tá? Mas é só pra isso não ser um empecilho pra eu não gravar, entendeu? Porque eu me conheço, meus amores. Eu tenho uma dificuldade já em manter constância, aí ali, juntando com tudo que aconteceu, já me dá ali tipo, ai, não vou gravar, ai, não vou. Então, assim, vamos lá? Vamos cuidando das nossas demandas? Vamos embora fazendo e realizando as coisas que a gente quer fazer? Então, é mais ou menos isso. Mas isso tudo que eu falei de nada tem a ver com o tema do episódio de hoje, tá? Calma aí. Eu sei que muito provavelmente você leu o título antes de clicar para ouvir. E no episódio de hoje eu vou falar sobre isso. Do que você tem medo? Eu costumo gravar em blocos. Eu tava falando aqui horrores e eu só percebi que não tava gravando quando eu finalizei o bloco. Só pra vocês entenderem como que tá a mente do palhaço. Mas enfim, voltando pro tema do episódio, do que você tem medo, eu sei que essa pergunta é bem ampla e eu poderia falar aqui por horas de vários dos meus medos, mas hoje eu quero falar sobre um bem específico. Recentemente eu vi um trecho de uma entrevista do programa Provoca, da TV Cultura, com a Manu Gavassi, onde quando ela é perguntada sobre o que ela tem medo, ela dá uma resposta de imediato. E essa resposta me atravessou e me fez ficar pensando nisso por dias, que eu falei, isso tem que virar um episódio numa Gente Si. E para ser fiel às palavras dela, eu trouxe até uma colinha aqui, que também, né, me trouxe um texto, que foi onde eu desenvolvi o que eu quero trazer aqui pro episódio. E quando perguntada sobre o que ela tem medo, ela responde, de mim mesma. De eu nunca ser satisfeita com o lugar que eu chego e com as coisas que eu tenho. Por ser extremamente cruel comigo. Então eu tenho medo de ser pra sempre muito cruel comigo, de nunca me desvencilhar disso. Inclusive eu aconselho vocês verem essa entrevista completa, tá? Tem no YouTube. E assim, eu acho que, se eu não me engano, é de 2024, mas assim,
o que ela traz ali durante a entrevista, a forma como o Marcelo Taz, que é o entrevistador, conduz a entrevista também, é de um primor que eu acho super válido, assim, para autoconhecimento, a gente assistir, assim, também, para trazer esses questionamentos pra gente mesmo de se entender como pessoa, como ser humano. Isso me pegou em tantos lugares, porque assim, se assim como eu, você também é uma pessoa que se cobra demais, você vai entender isso perfeitamente. O quão cansativo pode ser viver dentro da nossa própria cabeça. A ânsia de um futuro que a gente nem sabe se vai existir. E vivendo também como se nada nunca fosse o suficiente. E não é por uma questão de ingratidão, mas sempre pensando no fato de que poderia ter feito mais ou melhor. Isso é péssimo, porque assim, vivendo o processo ou vivendo a conquista, é como se a gente estivesse sempre ali. É como não? É. A gente tá sempre ali, tipo, uma vozinha na cabeça. Tá, isso aqui tá bom, mas não tá bom o suficiente. Ah, eu sei que você poderia ter entregado mais. Eu sei que você poderia ter feito melhor. Eu tenho isso tanto no meu trabalho, tanto quanto nos meus hobbies. Tipo assim, até um hobby, cara, que é pra ser um hobby, que é pra ser uma coisa tranquila. Pintar sei lá, um desenho. Ou sei lá, um quadro. Tipo assim, teve uma vez aqui em casa que eu fiz um encontro com alguns amigos pra gente pintar a tela. E eu me cobrei pra que a minha tela ficasse impecável, sendo que assim, meu amor, é a primeira vez que eu tava pintando uma tela. Tipo assim, qual a chance disso ficar maravilhindo? Ou, sei lá, era só eu aceitar que aquele era o processo de que, tipo, talvez eu não precise me cobrar tanto. Eu não sou um artista que vou expor isso numa galeria. E mesmo que fosse, eu não precisava me cobrar naquele nível para que aquilo fosse a coisa mais perfeita do mundo. Outro exemplo que eu tenho muito prático, o teatro. Como eu disse, esse mês eu tô apresentando e eu sempre que eu tô na apresentação, aí todo mundo pergunta: "E aí, o que achou? Como foi?", né? Os meus colegas que estão comigo em cena pergunto sobre o que eu achei da minha própria atuação, e eu sempre falo, ai, pra mim foi bom. Enquanto tá todo mundo assim, cara, foi ótimo. Você, nossa, eu saio da cena, todo mundo fala assim, nossa, foi incrível. E eu assim, na minha cabeça, não, poderia ter sido melhor. Você poderia ter se doado mais, você poderia ter se entregado mais. E aí eu nunca consigo aproveitar o que eu tô vivendo no presente. Que merda, né? E aí eu parei pra pensar, que merda. E isso sim é uma coisa que eu tenho medo. Eu tenho medo de nunca conseguir, assim como a Manu Gavassi disse, eu tenho medo de nunca conseguir me desvencilhar disso, nunca conseguir me desprender dessa cobrança desacerbada e curtir o que eu tô vivendo. Porque assim, caramba, né? E aí quando a gente parte para esses exemplos práticos que eu trouxe aqui, essa cobrança ela me paralisa, ela já me paralisou em vários lugares, em vários níveis, em várias coisas que eu queria estar envolvida. Esse podcast mesmo, ele ficou parado durante um tempo, como eu disse no último episódio, muito também por isso, uma cobrança que eu sempre tive comigo, durante o processo aqui do podcast também, de ser muito bom, de ter sempre coisas muito resolutivas, de estar sempre um pensamento à frente, de ser, tipo, muito bom no que eu tô fazendo. Só que uma coisa que eu aprendi com a vida também, a gente vai ficando bom durante o processo. Não adianta a gente querer já começar algo sendo o melhor, porque a gente não vai. A gente fica bom durante o processo, porque aí a gente aceita que a gente pode errar, a gente aprende, a gente se descobre durante ele. Isso eu tô trazendo aqui pro podcast, mas isso se aplica em qualquer coisa da tua vida. Cara, se desprende. Faz. Tem uma frase que diz: o bom é inimigo do ótimo, e a outra que diz: o é melhor feito do que o perfeito. Eu acho que as duas querem dizer a mesma coisa. Eu posso estar completamente enganado. Será que eu tô? Porque assim, se o bom é inimigo do ótimo, o bom não é bom? Vamos ficar com a segunda? Pra vocês entenderem aqui como que é a linha de raciocínio. Eu vou trazendo as coisas aqui, vou pensando, já vou externando e vou falando. Então, assim, não tem um roteiro certo. Então, a linha de raciocínio ela vai se construindo aqui junto com vocês. Mas vamos ficar com a segunda? Que é melhor feito do que perfeito? Porque, assim, exemplo do próprio podcast. Enquanto eu não estava fazendo, não tinha nada. Agora que estou aqui, tem alguma coisa. E aí, como eu disse, teve muitas coisas que eu abri mão e que eu deixei de fazer exatamente por não achar que tivesse bom o suficiente. É como se a busca por excelência fosse uma constante, sabe? Ela tá sempre aí, ó, martelando, 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 martelando. E não é nem que o excelente seja ruim, mas é que essa busca por algo perfeito não vai levar a gente para lugar nenhum. Até porque perfeição não existe. E é isso que a gente precisa lembrar no dia a dia. Como eu disse, não é que o excelente seja o ruim, mas é que a busca por algo perfeito, ela não pode ser o paralisador do processo. Eu não posso deixar de fazer algo porque eu estou em busca de algo perfeito. E de novo,
Eu repito, até porque perfeição não existe. E quem foi que instaurou essa ideia do que é perfeito? Quem diz o que é perfeito? Em que nível se chega à perfeição? Quem foi que trouxe essa ideia maluca? E talvez essa ideia de perfeição, de que você não seja bom o suficiente, talvez só exista na sua cabeça. E claro, tem coisas que realmente eu posso não ser bom o suficiente, mas eu posso me aprimorar durante o processo. Eu posso estudar, eu posso ler, eu posso me desenvolver naquilo que, se for muito técnico, não tem como eu ser bom de fato, mas eu posso aprender sobre aquilo, ainda assim. E olha, de verdade, eu queria muito, assim, que tivesse como simplesmente pegar esses pensamentos, sabe? E só arrancar da cabeça, sabe? Tipo assim, conseguir tirá-los, assim. Porque durante muito tempo, e durante muitas situações e em várias partes do meu dia, eu me pego me cobrando, me punindo, sendo cruel comigo pelo fato de ter essa cobrança para essa entrega. Por um lado, é bom que eu me cobre, porque aí eu vou sempre me cobrar para entregar coisas boas, mas também, por outro lado, eu não posso dar muita vazão para essa cobrança, porque ela chega naquele momento de me paralisar. E aí, a partir do momento que essa cobrança ela me paralisa e eu deixo de ter a minha entrega, independente do nível que foi criado na minha cabeça do bom e do melhor e do ótimo e do máximo, eu simplesmente deixo. E sendo uma pessoa ansiosa, eu não consigo nem me encaixar no presente. Porque eu tô sempre lá, ó, lá na frente, no futuro. Pensando no que vem no próximo. E aí eu vejo que isso é um problema também geracional. Tipo assim, a nossa geração, a gente tá sempre almejando mais. Muito do porquê a gente é colocado nessa gama de estar sendo sempre super estimulado. Então, a gente tá sempre ali. Ai, porque a vida agora tem que. Tudo é performance. Tudo a gente tem que movimentar, tudo tem que ser proativo. Não tô dizendo pra você ser assim também. Ai, vou ficar aqui na minha vidinha e não vou fazer nada. Não tô dizendo isso. Mas tô dizendo que tem tanto estímulo que aí a gente coloca ali as nossas metas, sonhos e desejos e coisas que de repente a gente alcança as coisas e não consegue simplesmente aproveitar, porque quando a gente alcança, a gente já. Aquela coisa do alcança uma meta, dobra a meta. Isso é muito prejudicial, porque a gente não consegue nem curtir coisas que um dia a gente quis muito. E como eu tava dizendo, eu gostaria muito que tivesse, de fato, essa solução de poder retirar e de só tranquilizar a mente. Eu ainda não descobri como fazer isso. Pelo menos pra mim isso ainda não existe. A não ser fazer o exercício constante de trabalhar minha mente pra entender que é melhor seguir fazendo do que ficar nessa busca incansável pela perfeição. E eu acredito muito que o fato de só falar sobre isso também, de jogar luz sobre esse assunto, já dá uma clareada nas ideias, assim, e a gente passa a se perceber mais, se entender como pessoa. Assim como esse vídeo me pegou, eu fiquei ali, cara, de fato, eu me cobro demais. Eu chego a ser cruel comigo. Isso me levou a refletir sobre isso, a pensar um pouco mais sobre isso. Até quando me vem esses pensamentos de cobrança agora, eu fico ali, calma. Lembra daquilo? Dá uma segurada. Eu também espero que esse episódio sirva pra você como esse lembrete de que, cara, você é um ser humano, você tá aqui vivendo e a gente tá vivendo pela primeira vez. Então, assim, tá tudo bem. A gente não vai saber fazer tudo. Ainda bem que a gente não vai saber fazer tudo, porque já pensou que chatice seria se a gente soubesse tudo e se a gente fosse bom em tudo? Cara, o mundo ia ser tedioso. Então é bom que a gente não seja bom, que a gente. E que ainda que a gente seja, porque às vezes a gente aí a nossa mente falar que não, mas é bom também não saber. Porque a paz também mora no não saber. Você pode se descobrir de várias formas, você pode aprender. E eu acho que isso é o mais mágico da vida. Então eu espero que esse episódio te encontre e que seja para você também um acalento e que você se lembre de que você não precisa se cobrar o tempo todo para atingir essa perfeição, porque ela não existe, tá? E que você pode se aprimorar durante o processo. E que às vezes você já é bom o suficiente, mas sua cabeça tá sempre te dizendo que não. Então dá uma segurada na sua cabeça, trabalha as suas emoções ali, ó, vai ali. Se você faz terapia ao máximo, trabalhe isso na terapia, vê formas de como você conseguir se desvencilhar dessas cobranças malucas. Eu tô sem fazer terapia, então esse conselho também serve pra mim. Se você não faz terapia e tiver a oportunidade de poder fazer, faça. Eu tô tentando voltar, tem mais ou menos um ano. Eu juro que eu vou voltar, tá?
porque isso me ajuda muito até clarear minhas ideias para trazer mais episódios para cá. Mas também tem uma outra coisa que eu quero dizer: não tenha vergonha e não tenha medo de ser visto tentando, tá? Eu tô dizendo isso pra vocês, mas eu repito isso pra mim também. Não tenha medo e não tenha vergonha de ser visto tentando. Dá uma segurada nas vozes da sua cabeça, que eu também vou dar uma segurada nas vozes da minha cabeça daqui. E nos vemos no próximo episódio. Eu agradeço você que ouviu até aqui. Queria te pedir uma coisa. Você que ouviu até aqui, gostou do episódio, clica aqui nas estrelinhas no Spotify para avaliar o episódio. Peço aí pra você, se você quiser, se você estiver gostando, dá 5 estrelas. E eu prometo voltar muito em breve, tá? Um beijo e até a próxima.